Olá, alunos do curso de Redes de Computadores. Estamos iniciando agora a disciplina de Introdução à Computação. Eu sou o professor formador Paulo de Oliveira Gomes Filho, que vai acompanhar vocês durante toda essa disciplina. Bom, vamos começar a nossa disciplina com a história da computação. Vamos falar dos objetivos dessa aprendizagem, da introdução, alguns conceitos que são necessários para que possamos dar continuidade. Vamos falar dos precursores do computador. Nós tivemos vários, mas vamos falar do ábaco, do Pascaline, da máquina analítica e também das gerações dos computadores, da primeira geração até a quinta geração. O objetivo da nossa aprendizagem é compreender a evolução do computador ao longo do tempo. Vamos lá. Alguns conceitos são necessários para que possamos seguir adiante na nossa disciplina. O primeiro é o que seria informática. O que vem a ser informática? A palavra informática nada mais é do que uma concatenação de duas palavras, informática e automática. Então, é uma forma de se obter uma informação de forma automática, em um tempo bem acelerado de resposta. Então, esse é o conceito de informática. É comum aparecer também, quando se tratamos de computadores, o termo computação, que nada mais é do que a ação de computar. Ou, o que seria computar? Fazer o cômputo, contar, orçar, calcular e processar. E vamos se apegar muito a esse sinônimo de computar, que seria processar, porque a partir de agora nós vamos processar dados para obter informação. Bom, e o que vem a ser o computador? O computador nada mais é do que uma máquina baseada em circuitos eletrônicos que efetua grandes operações e cálculos gerais, de maneira ultra rápida. Bom, com relação aos precursores do computador, como eu falei, nós tivemos vários, mas eu vou falar aqui somente de 3, embora na nossa apostila tenha mais alguns. Bom, começamos com o ábaco. Foi criado em 3.000 anos antes de Cristo, que foi utilizado para efetuar cálculos. Então, cada torrezinha dessa imagem que faz correspondência ao ábaco, corresponde a um múltiplo de 10. Tá? Então, nós temos unidades, nós temos centenas, nós temos dezenas e por aí vai, dependendo do tamanho do ábaco. Tá? Então, foi criado na Mesopotâmia para facilitar os cálculos daquela época, das necessidades daquela época. Posterior, nós tivemos em 1642 o Pascaline, que nada mais é de uma calculadora que só efetuavam duas operações, a operação de soma e a operação de subtração. E ela foi desenvolvida por Pascal, que foi homenageado depois com uma linguagem de programação, certo? E essa calculadora, como eu falei, ela só faz duas operações, ela soma e subtrai. Então, são várias engrenagens interligadas entre si com tamanhos diferentes, que ao girar para a esquerda, ela processaria cálculos de subtração e ao girar para a direita, processaria cálculos de adição. Em 1834, tivemos o invento da máquina analítica, desenvolvida por Charles Babbage. Essa máquina funcionava a vapor e utilizava um conceito de cartão perfurado. Cartão perfurado nada mais é do que a gravação de instruções em um cartão que executava algumas operações de soma, de subtração e por aí ia. E esses cartões também eram utilizados para armazenar os resultados. Tá? Então, esse foi uma das invenções dos precursores do computador que mais se aproximou da metodologia que nós temos hoje, uma unidade central de processamento e a questão de memorizar, os dados que foram processados. Vamos falar agora das gerações de computadores. A primeira geração surgiu em 1946 e foi até 1954. Os computadores dessa época eram constituídos de válvulas. E essas válvulas nada mais são do que componentes eletrônicos que promovem o controle do fluxo de elétrons. Porém, esse dispositivo eletrônico ele tem duas desvantagens. A primeira, eles aquecem bastante. Isso provoca, além disso, um alto consumo de energia perdido em calor. E outra coisa, queimavam muito. Como computadores dessa época, nós temos o computador ENIAC,
que possuía 17.468 válvulas, pesava 30 toneladas, tinha uma área de 180 metros quadrados e com velocidade de 100 kHz e possuía 200 bits de memória RAM. Então, o que acontece? Era muito difícil estar utilizando esse tipo de computadores com equipamentos desse tipo, porque ao queimar uma válvula você teria que estar procurando. E isso, em termos computacionais, comparando com hoje, você perde muito tempo. Tá? Agora vamos falar da segunda geração de computadores. A segunda geração de computadores teve início em 1955 e foi até 1964. Essa geração iniciou quando o transistor substitui a válvula como componente principal dos computadores. O que é um transistor? Ele é um semicondutor que, sob uma condição especial, ele passa a conduzir corrente, sob um processo de dopagem. E ele, 100 vezes menor do que uma válvula, ele mais confiável e bem mais rápido. Então isso provocou uma certa mudança, principalmente no tamanho dos computadores. Olha só, o ENIAC ele tinha uma área de 180 metros quadrados. Os computadores que foram lançados dessa geração, vamos dar uma ênfase aqui aos da IBM, o 1620, modelo 1620 e o modelo 1401. Se você puder ver pela foto, são computadores que cabem dentro de uma sala. Então, o que marca essa segunda geração, é a substituição da válvula pelo transistor. Componente 100 vezes menor, mais rápido, que não queimava com tanta facilidade. Vamos falar agora da terceira geração de computadores. A terceira geração, ela vai de 1964 a 1977. O que marcou essa geração? A presença dos microchips na informática. Então, o que são microchips? Microchip nada mais é do que uma pasta de silício que possui inúmeros transistores, inúmeros diodos, inúmeros resistores dentro de um componente só. Então, vários circuitos estariam dentro apenas de um microchip. Tá? E isso faz com que o tamanho do computador reduzisse cada vez mais e que tivesse uns circuitos mais confiáveis. Um exemplo disso está aí o Apple I, desenvolvido nesse período, da terceira geração de computadores. Vamos falar agora dos computadores da quarta geração. A quarta geração começa em 1977, findando em 1991. O que diferencia essa geração, os computadores dessa geração dos demais das gerações anteriores, é a presença de um microprocessador. Nessa época, a Intel desenvolveu um microprocessador, tornando o computador bem mais rápido, bem mais veloz em termos de processamento comparado com os das gerações anteriores. Bom, por último, vamos falar dos computadores da quinta geração. A quinta geração de computadores tem início em 1991 e vem até os dias atuais. O que diferencia essa geração das demais? São computadores com processadores com milhões de componentes eletrônicos imersos no mesmo. São transistores, milhões de diodos, milhões de resistores. E duas características que esses processadores têm que a geração passada não tem. Uma memória de alta velocidade, né, e vários núcleos trabalhando de forma simultânea. Vários núcleos, professor? Sim, vários núcleos de processamento trabalhando de forma simultânea. Né? Enquanto um executa as instruções, nós temos outro núcleo executando outras instruções, provocando assim um maior desempenho do computador. Portanto, tratamos na aula de hoje os aspectos históricos da computação, apresentando a vocês, alunos do curso de Redes de Computadores, informações relativas ao início dos sistemas mais primitivos de realização de cálculos até ao que a atualidade entende por computador. Segue nossas referências, conforme no plano de disciplina, e até a próxima aula.